nunca vai ser uma pessoa próspera. Uma moça que trabalhou na minha casa uns 5 anos atrás, depois que eu fui perceber, porque eu não percebia, ela roubava coisas básicas. Papel higiênico ela roubava. Ela roubava produto de limpeza. Ela roubava pasta de dente. Ela roubava sabonete de rosto. Aí você vai me dizer assim, mas talvez ela não tenha, não justifica. Eu não tenho um monte de coisa, não saio pegando as coisas das pessoas. Eu também não tenho várias coisas que eu gostaria de ter. Nem por isso eu entro em algum lugar e pego, como se eu tivesse direito de fazer aquilo. Não é dela? Não é dela. Nunca. Uma pessoa assim nunca vai ser próspera. E eu me lembro que ela roubou 2 brinquinhos que eram para minha filha, estava para nascer. E eram 2 brinquinhos que eu comprei para pôr na minha filha. E eu entrei em desespero, porque eu não sabia onde estava. Tinha um monte de gente lá mexendo em um monte de coisa, e eu entrei em desespero. E depois a gente descobriu, ela confessou, ela devolveu, inclusive, ela confessou, enfim. Mas aí a gente pensa, nunca. Uma pessoa assim nunca pode prosperar na vida. Nunca. Porque ela lesa outras pessoas para ela ser beneficiada. Será que você já não lesou alguém para ser beneficiado? Será que você já não falou mal de alguém só para receber o benefício daquilo? Será que você já não alfinetou alguém só para conseguir um lugar de mais destaque? Coisas precisam ser reparadas. Aqui em Atos 7, no capítulo 7, versículo 22. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou, matando o egípcio. Ele pensava que seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: Homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse: Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me, como matou o egípcio ontem? Vou parar aqui. Você vê que quando você tem alguma coisa encoberta, quando você faz alguma coisa, enfim, parece que ninguém viu, sempre vai ter alguém. Tem coisas que ninguém viu mesmo, mas nosso Deus sabe. E quando vem palavras assim de revela o que está em oculto, põe para fora, fala, você não faz, Deus traz a luz. Sempre. Perceba que ele foi, matou o egípcio, achou que as pessoas iam entender ele. Matou para defender o outro e tal. Mas não, ninguém entendeu. Ninguém compreendeu. E no outro dia ainda, quando ele foi tentar falar alguma coisa, mas o que você está falando? Você está querendo me matar também igual matou o outro? A hipocrisia mesmo. Ao invés de ter ido lá e resolvido ou dito alguma coisa, vamos ver qual foi a atitude dele. Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Passados 40 anos, Moisés tinha feito 40, passados 40 anos, que ele fugiu, constituiu família, ele fugiu para o desertão. Constituiu família. Depois de 40 anos, um anjo do Senhor apareceu para ele. Por isso eu digo, tempo, não. O passado sempre bate à nossa porta. O passado sempre volta para lembrar a gente que coisas ficaram sem resolver e precisam ser resolvidas. Ele fugiu para o deserto. A gente vê muitos na Bíblia fugindo para o deserto. Deserto é um lugar miserável, é o vale. É um lugar miserável, é um lugar de recordações. Deserto é um lugar de recordações. Toda vez que você se encontrar num deserto, pode ter certeza que você vai ficar lá lembrando de coisas que você poderia ter feito e não fez, de coisas que você poderia ter reparado e não reparou, de coisas que você poderia ter tomado atitude para fazer diferente e não fez.
Vamos sair da posição de vítima agora, de, eu sou pobre vítima que foi traída, ou a pobre vítima que foi enganada, ou o pobre tal. Não, vamos sair da posição de vítima agora e se colocar na posição de homens e mulheres de Deus e pensar, se eu estou num deserto, num lugar de recordações, tem um porquê. Deus não faz isso assim, vou te pôr lá porque eu vou te pôr lá. Fica lá agora. Não. Tem um porquê. E a gente precisa analisar. Histórico familiar, o nosso histórico, o porquê de coisas que nós vivemos. A gente precisa analisar tudo. Deserto é um lugar de recordação. O deserto é o lugar da dor do arrependimento. Para mim não tem dor pior do que essa. A dor do arrependimento. A dor do eu podia ter feito, mas não fiz. A dor do eu podia ter consertado, mas não consertei. Eu podia ter ficado quieta, mas eu não fiquei. A dor do eu podia não ter ido pegar isso com as minhas mãos, mas eu fui. Eu quis. Eu podia ter aguardado em Deus, mas eu não quis esperar. Eu tive pressa. E aí a gente paga um preço, que a nossa pressa vai ser cobrada depois. Falta de vontade de esperar. Tem gente que não gosta de esperar, né? É o drive-thru do Senhor que a Bíblia falou esses dias. Faz, depois fica lá. Viu, Senhor? Eu quero que o Senhor faça, rápido. Não quero esperar, rápido. Não é assim. Tem tempo para tudo? Tem reparação para tudo? Eu não preciso reparar nada. A gente precisa analisar profundamente. Eu, até agora de manhã, tinha certeza que eu já tinha reparado tudo que eu tinha que reparar na vida. Tem que reparar mais nada, é daqui para frente. Na hora que eu estava terminando de estudar essa palavra, Deus falou comigo. Faltou isso. E a primeira coisa que eu pensei foi, mas, meu Deus, não tem nem como. Como que eu vou fazer isso? Como que eu faço isso? Eu não sei como. Às vezes, o lugar fechou, às vezes não tem mais ninguém lá, a pessoa que eu falei não está lá. Como que eu vou fazer isso? Não sei. Sei que eu vou fazer. Sei que eu já peguei o nome do lugar, o telefone, já mandei um e-mail, já falei tal. E eu não quero saber quem vai estar lá. Eu sei que eu vou até lá. E vou fazer. Então, às vezes, a gente acha que já fechou todas as brechas. Mas ainda tem coisas a serem reparadas, que passaram e você achou que aquilo não tinha importância. Mas tem importância. Continuando aqui. Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do Monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e, aproximando-se para observar, ouviu a voz do Senhor. Eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi seus gemidos e desci para livrá-lo. Venha agora e eu o enviarei de volta ao Egito. Ele ia ter que voltar. Não adianta fugir e fingir que aquilo lá não vai voltar para te cobrar. Tem que voltar. Não, mas isso já faz tanto tempo, como é que eu vou fazer e tal, não sei o quê. Se você não lidar com as coisas que passaram, que para você parece que não tem importância, se você não lidar com as coisas, daqui a pouquinho está lá batendo de novo. Mesma coisa, mesma situação. A gente analisa tudo. Por que tem pessoas que têm tantos problemas em relacionamentos? Ou ela é sempre atraída, ou traído, enganada, abandonada. Por quê? Vamos a fundo disso agora. Por quê? Por que tem pessoas, como eu falei, que sempre vivem tirando de um lugar para botar em outro, consertando uma coisa para dar errado a outra, e aquilo não prospera e a vida não caminha? Por quê? Por que tem pessoas que a vida não caminha, não prospera? E às vezes a pessoa está lá, está fazendo, eu dizimo, eu oferto, mas chega um limite, a gente tem um ponto a chegar. Chega um limite que Deus vai cobrar. E quando você começa a adquirir maturidade no Senhor, Ele vai cobrando mais coisas de você. Ele vai exigindo mais coisas de você. Não é mais aquele nenezinho que você não exige mais. Aquele nenezinho que chegou no primeiro amor, tal. Não.
Conforme você for crescendo no Senhor, mais coisas vão ser exigidas de você. Mais coisas serão pedidas. Eu, às vezes, quando eu vejo, às vezes eu participo de reuniões ali, de setores, do trabalho da igreja, assim, às vezes eu vejo e falo, meu Deus, é muita coisa, é muita coisa. Só que na época que eu era pequenininha na fé, isso não era exigido de mim. Eu ainda não tinha maturidade para responder, ou para fazer, ou para liderar, ou para pregar. Por que eu preguei agora depois de não sei quantos anos na fé? Olha quantos anos! E Deus ainda, eu vejo a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande, é tão infinita, que Ele ainda abençoa a gente. Ele ainda nos abençoa, Ele ainda nos dá coisas, Ele ainda nos coloca em lugares lindos, privilegiados, mesmo a gente ainda não sendo aquilo que a gente deveria ser. Às vezes a gente tem um coração ali ruim, difícil, arrogante, egoísta e tal. Mas Deus é tão amoroso que Ele ainda assim, Ele vai te abençoando. Mas vai chegar um momento que esse conta-gota não vai dar mais. Vai chegar um momento que você vai se encontrar numa situação que vai travar. Travou. E aí, o que eu faço? É aí a pergunta. Fingir que nada aconteceu não é a solução. Já te dou uma resposta. Você fingir que nada aconteceu não é a resposta. Esquecer o passado, não ficar remoendo aquelas coisas, mágoas e tal, é uma coisa. Agora, você seguir a sua vida fingindo que não enganou, que não mentiu, que não traiu, que não fez, que não merecia e tal, não vai funcionar, não vai dar certo. Você chegou num ponto que Deus vai cobrar mais. Eu quero mais, Senhor, porque na hora da gente orar, a gente pede, Senhor, eu quero mais, manda mais. Eu quero mais, eu quero ser próspero, eu quero ser grande e tal. Manda mais, Senhor. Espera aí, você não está fazendo um pouquinho. E o medo de reparação é sempre o quê? O que vão pensar de mim? O que vão falar de mim? Como foi com Moisés. É hora de voltar, parar de fugir e resolver o que precisa resolver. Tem coisas que não vão fluir, não vão ser respondidas. Tem orações que ainda estão sendo bloqueadas e que não são respondidas porque não houve reparação. Porque não houve um pedido de desculpa sincero. Porque não houve um tratamento verdadeiro. Porque não houve a devolução de um valor. Não sei. A reparação, aquilo é uma reparação. Me perdoe, peguei isso de você. Quantos testemunhos já tivemos aqui da igreja? De mulheres que trabalhavam em casas, ou rapazes que trabalhavam em empresas e tal, que precisaram voltar e devolver. Olha, eu peguei. Não era meu, e eu peguei. Eu usufruí do que não era meu. Há necessidade de reparação. Aqui em Provérbios 28, versículo 13 diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Essa palavra, esse versículo, e eu confesso a vocês que quando eu recebi esse versículo a primeira vez, que disse que eu tinha que confessar os meus pecados, eu confesso a vocês que eu tremi. Fisicamente, o meu corpo tremeu, a minha perna tremeu. Falei, como que eu vou falar? Como que eu vou fazer? Mas quando Deus manda uma palavra, Ele também prepara o coração da pessoa que vai ouvir. Ele também prepara a pessoa que vai te receber. Ele prepara toda a situação, ainda que a pessoa não queira. Não quero te ouvir, não quero receber suas desculpas, não quero você por aqui, não quero saber. Você fez. Tá bom, ok. Só me perdoe. Me perdoe por isso, me perdoe por aquilo. Aquela capa, aquilo que tampava, que encobria, gente, parece que a gente liberta. A verdade liberta. E aí ninguém mais pode falar de você. Ou falar, ou jogar na sua cara. Porque você também traiu. Traí, mas já pedi perdão. Porque você também fez. Eu fiz, mas já reparei. Porque você também pegou. Eu peguei, mas já devolvi. E é simples. Simples ao falar, difícil de fazer. Muito difícil. Para mim, Mariana, particular, a mais difícil. Sempre foi. Hoje não. Hoje eu falo as coisas com mais naturalidade.
Mas no começo, que difícil falar, que difícil confessar. E aí você vai entendendo, Deus vai fazendo você subir de nível. Pronto, você já passou essa, agora vamos lá, e vamos lá, e vamos lá. E você vai passando, e você vai subindo de nível, e aquilo não tem mais poder sobre você. Porque quando o diabo vem e te acusa, fala, ó, tá vendo o que você fazia? Olha só o que você fazia. Você tem poder de dizer para ele, fazia, não faço mais. Já confessei, já reparei. Você não pode mais falar, me induzir, querer me culpar, querer colocar aquela dúvida. Tem coisas que a gente ora que fica aquela dúvida. Será que Deus vai me responder? Por que será? Deus responde. O que é que pode travar a oração? Nós travamos a nossa própria oração, o nosso próprio desenvolvimento, o nosso próprio progresso, que foi o que eu preguei semana passada sobre Judas. A culpa não é do líder. A culpa não é da pessoa que está com você. A culpa é nossa. E quando a gente fala, a culpa é minha, Senhor, a culpa é minha, me perdoa, eu quero ser uma pessoa melhor, o Senhor abençoa. Todo mundo tem coisas lá atrás, no passado, que precisa consertar. Se a gente for buscando ali assim, quando você está ali no seu envolvimento com Deus, Deus vai trazer. Eu sempre falo, quando as pessoas me perguntam assim, mas e agora, o que é que eu tenho que fazer? Pergunte a Deus. Eu posso falar um negócio para você fazer e não era. Pergunte a Deus. O que é que Deus está mandando você fazer? Às vezes Deus já falou para você fazer e você não quer. Às vezes Deus já direcionou você para fazer alguma coisa e você não quis aquilo. Não, não pode ser isso. Não, não pode ser isso. Pode sim. Não ignore as coincidências. Não existe coincidência. Não existe situações e histórias parecidas. E eu estudava esse culto da bispa e eu fiquei assim, muito admirada, porque como que Deus renova a palavra, né? A palavra ela se renova de uma forma muito bonita. E quando eu ouvi a bispa falando da reparação de erros, sabe? Parece que vai abrindo os olhos, vai mostrando, sabe? Meu Deus, é isso. Talvez você nunca voltou e falou um perdão sincero. Talvez você nunca foi lá e consertou e limpou a sujeira que fez. Talvez você achou que era só um detalhe, ou que faz muito tempo. Mas não importa, volta e bate na nossa porta. Bate na nossa porta com dores na nossa vida, bate na nossa porta com dores com os nossos filhos. Quem tem filho, então, meu Deus, tem um trabalho extra. E eu já falei aqui, se eu soubesse que criança dava tanto trabalho. Porque agora a preocupação é o tempo todo. E não é preocupação de cair, machucar. Isso acontece, criança cai e machuca mesmo. Eu sou muito tranquila com isso. A preocupação é isso, espíritos. Eu não quero nenhum espírito do passado rondando as minhas filhas. Eu não quero nenhum trauma antigo atingindo a vida das minhas filhas. Eu não quero que coisas que eu fazia ou que eu fiz, as minhas filhas façam também. Eu não quero. Para isso precisa o quê? Consertar. Conserta o que falou, conserta o que fez. Não deixa o passado no passado. Ah, isso aqui não importa, não. Importa. Os detalhes importam. Amém? Vamos nos colocar de pé, então, agora.